telespectador amigo. Estamos chegando. Estamos aí de volta com o programa Campeão. Obrigado a você pela companhia. Muita coisa para a gente falar aqui, muita coisa. Mas o principal dessas muitas coisas, o maior clássico do futebol brasileiro. Atlético Cruzeiro, o Atlético foi o mandante. No Independência, ontem, com uma vitória justa do Cruzeiro, em tudo e por tudo, em todos os aspectos, a vitória do Cruzeiro foi justa, em todos os aspectos. A gente pode falar também, um pouquinho, porque merece a seleção brasileira na Copa América. Está voltando. A seleção só ganhou do Haiti. Fica difícil. Esse time do Haiti, que eu vi tomar de 7, esse time do Haiti não joga a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Não joga. Não joga a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Não joga. E a seleção ganhou. A seleção era para ter ganho do Haiti de 25-30. Ganhou de 7. O Equador ganhou só de 4, né? Amanhã, na sede da CBF, tem reunião. Marco Polo Del Nero, Gilmar Rinaldi e Gunga. Pô, que trio. O que vai sair dessa reunião? Será que vai sair o Dunga com o Gilmar? Porque, gente, o Dunga, a seleção caiu no colo dele, não tem culpa não. Ele não tem culpa nenhuma. A seleção caiu no colo dele. Agora, o Gilmar diz um troço desse cara aí, só um, para ele ser diretor de futebol da seleção. Não é da CBF, não, da seleção. Ele é o homem que manda. Diz um troço dele aí. Ele foi um bom goleiro, mais nada. Um bom goleiro, mais nada. Mas a seleção... E o Neymar babaca estava lá passando férias e colocou nas redes antissociais. Agora vai todo mundo meter o pau. Agora esses babacas vão meter o pau na seleção. Que babacas que ele quis dizer? Babaca é ele. A turma dele. Ele, que se acovardou, não jogou pela seleção. Mentira esse negócio de Barcelona. Ah, o Barcelona não deixou. Como é que deixou o Messi jogar pela seleção argentina? Mas o Messi não vai disputar as Olimpíadas. Ele não tem idade. Como é que você quer que ele dispute? O Neymar não tem nada a ver, ué. Neymar também não tem idade para pra seleção, não, ué. Aqui. Olímpica, não, ué. O Neymar tem não. 22 anos. Não, o Neymar tem 24. Aqui, meu filho. É porque pode jogar... Agora 3. Só 3. Só 3, aqui, fora. É. Você está dizendo que o Messi não vai jogar pela seleção olímpica? Talvez porque o Messi não queira jogar pela seleção olímpica. Pois é, o Neymar fez opção. O Barcelona então, só aceitava... Mas então não fala que foi o Barcelona. Eu vou desenhar para você, isso que eu estou falando. É. Não fala que foi o Barcelona. Foi a opção dele. Ele que acovardou. Foi lá para os Estados Unidos ficar fazendo gracinha. Um babacão. Mas tem dinheiro, né? E joga. Tem dinheiro, ah? E joga. No Barcelona tem jogado. Joga futebol. Não claro, igual o Messi. Claro que ele joga. Claro que ele joga. Mas ele não pode fazer isso. Fica calado. Neymar, fica calado, joga futebol e ponto final. E cuidado com o fisco. Aí o Messi também tem que ter cuidado. Bom. E quem não tem? Eu, graças a Deus. Não, da turma que ganha muito. Eu não ganho nada. A turma que ganha muito, ganha milhões. Então é o seguinte, a seleção está chegando na manhã de terça-feira, amanhã, pela manhã, e essa reunião importante na CBF. Do clássico. Eu gostei de tudo que eu vi. Até do Atlético, o que eu vi de errado, eu gostei. Até o que eu vi de errado, eu gostei, porque eu sei que está errado, que o Marcelo viu, e que não vai continuar errado. Não vai continuar errado. Mas eu gostei de tudo que eu vi. Tudo. A vitória do Cruzeiro, ela foi clara, absoluta.
justa. Para mim, o Atlético esteve melhor que o Cruzeiro, na minha opinião, esteve melhor que o Cruzeiro nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. O Atlético. Não só domínio de posse de bola, presença na área, finalizando, fez o gol numa cobrança de falta que bateu na barreira, tirou o Fábio da jogada, mas houve a falta clara. A minha primeira impressão, que estava dentro da área, depois me informaram, e hoje o pessoal vai me confirmar ou não, porque eu não vi nem o lance depois, se foi dentro ou se foi fora da área, mas o árbitro, ele caminhou para nem falta ele ia dar. Nem falta ele ia dar, o árbitro, nem falta ele ia dar. E o assistente avisou, foi falta. Quando o assistente avisou, foi falta, ele apontou para a marca do pênalti. Isso na minha frente. Apontou para a marca do pênalti. Mas quando ele apontou para a marca do pênalti, o assistente, que viu bem o lance, falou para ele, com certeza, foi fora da área. Aí ele não é burro. Ele não é burro. Ele não ia dar nem falta. O assistente falou, foi falta. Ele deu. E depois falou, foi fora da área. Ele foi pelo assistente. 10 para o árbitro aí. 10 para o árbitro. Pior se ele falasse, não vou marcar falta porque não existiu. Não, agora eu já dei falta, agora eu vou dar pênalti. Não. Ele ouviu o assistente dele que viu o lance melhor do que ele. E nessa cobrança, Robinho de um lado, Marcos Rocha do outro e o Rafael Carioca na frente. Poderia ter saído uma jogada ensaiada. Eu achei que fosse sair uma jogada ensaiada. Mas saiu a cobrança, que foi um chute muito forte do Rafael Carioca. Ela bateu na barreira, tirou o Fábio, gol. O Atlético já, naquele momento, era melhor do que o Cruzeiro. Era melhor, na minha opinião. Era melhor e seguiu durante 15, 20 minutos do jogo. Daí para frente, o Cruzeiro tomou conta e ponto final. Ganhou o jogo. E ganhou quem foi melhor. Sem nenhuma restrição. Nenhuma. O Cruzeiro ontem teve um 10, nota 10. Fez a diferença. Mas fez a diferença total. O Arrascaeta. Jogou o futebol que eu sei que ele sabe jogar. E sempre achei que ele iria jogar e vai jogar sempre. Vai jogar. Vai jogar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Arrascaeta vai se transformar no melhor jogador do Cruzeiro. Porque no elenco do Cruzeiro não tem nenhum igual a ele. Eu estou falando, eu. No elenco do Cruzeiro não tem nenhum jogador igual a Arrascaeta. Nenhum. Não tem Lucas Romero, não tem... Estou tirando o Fábio dessa. Não tem nenhum. Não tem Dedé, não tem Manuel, não tem ninguém. Ninguém igual a ele. Agora, torcedor do Cruzeiro, paciência, deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Amanhã ele vai jogar mal, depois da manhã ele vai jogar bem. Ele não vai ser esse jogador que todo mundo quer. Eu também quero. Eu quero o Casares no Atlético a 10 jogando bem em todas. Mas não é assim. O Alex, quando esteve aqui, também não jogava todas bem, não. Ele jogava a grande maioria. Grande maioria. Mas tinha jogo que ele era o Alex Sotan, que era o apelido dele. Na primeira passagem. Não, na segunda também. Não, na segunda foi... Não. Na segunda... Não. Na segunda, Nossa eu comentei o jogo dele na segunda, que eu não gostei e a torcida não gostou. Mas era normal. Se o cara jogar bem uma temporada inteira, não, me diga qual que é esse jogador. Qual que é esse jogador que joga todos os jogos. Você destaca pela porcentagem. Joga 10 jogos. Ele joga 8, 7, muito bem. Aí ele faz a média. Ele faz a média. Agora, vai jogar todas as partidas? Não. Uma porcentagem ótima. Para com isso. Não vai. Não tem esse jogador. Nem o Pelé jogou todas as partidas como a gente sabe que o Pelé jogou. Mas não eram todas. Não era com o Reinaldo, não era com o Tostão, não era com o Rivelino, não era com o Gerson. Não é. Não é com o Messi. Você está cansado de ver o Messi não jogar nada. Nadinha. Nada. Você pega o Messi, no último jogo da seleção, ele jogou e fez 3 gols, né? Foram 3 gols que ele fez? Foi. Na seleção. Agora, você pega o Messi da seleção da Argentina, fracasso na seleção da Argentina.
pelo futebol que a gente sabe que ele joga. Então, estou dizendo, deem tempo e confiança e credibilidade para o Arrascaeta. Não exijam dele o mesmo futebol de ontem em todos os jogos, porque não vai ser assim. Não vai. Mas ele vai jogar. Pode ter certeza. A grande maioria. Então ele desequilibrou. Ele foi o ponto alto do Cruzeiro. Ele foi a tábua de salvação do Cruzeiro. Ele foi a bengala do Paulo Bento ontem. Foi ele. Foi ele. Arrascaeta. Ele. Arrascaeta que fez o Cruzeiro funcionar. Foi ele que fez o Cruzeiro funcionar. E pelo lado do Atlético, infelizmente, o Marcelo está penando, está pagando os pecados dele, porque se você olhar para o banco do Atlético, e eu olhei ontem para o banco do Atlético, eu falei, Jesus, me abana, lá de cima, me ajuda, vou tirar os goleiros, Giovani e Wilson, deixar de lado. Mas você tinha Carlos César, você tinha Thiago, você tinha Gesiel, você tinha Eduardo, você tinha Carlos Eduardo, você tinha Pablo, você tinha Yuri, você tinha Cleiton. Você não tinha ninguém. Você não tinha ninguém. 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 Você tinha Lucas Cândido. Não tinha ninguém. Fica difícil. Fica difícil. Parabéns ao Fred pela atuação. Mostrou que é um jogador extremamente perigoso, presente na área, está ali para fazer gol e fez o gol dele. Se o atleta tivesse engrenadinho, ajustado, poderia ter feito mais. E vai fazer muito mais, eu tenho certeza. Parabéns ao Fred. Ele sempre estreou fazendo gols. E ontem não foi diferente. A diferença foi que em toda a estreia do Fred, ele fazia gols, fez gols e ganhou o jogo. Em todas as estreias. Fez gols e ganhou. Ontem ele fez o gol, mas não ganhou. Não ganhou, perdeu o jogo. Ponto fraco, o árbitro, que não o influenciou no resultado da partida, mas foi muito fraco. Nas expulsões, nos cartões amarelos, na parte disciplinar, na parte técnica, ele deu sorte que não prejudicou o espetáculo. No tempo, o relógio dele é doido, ou ele que era doido. Fraco. Os auxiliares foram bem. E a Federação Mineira deu mais uma demonstração de que é fraquíssima diante do Brasil. E o chefe de arbitragem mineiro, Juliano Bozano, é horroroso. Porque todos os outros clássicos do Brasil, você pode ter uma ou outra exceção, mas acho que não tem nenhuma. Todos os outros clássicos no Brasil foram apitados pelos juízes locais dos estados. Só o nosso que é diferente. Porque nós não temos nenhuma representatividade na CBF. Nenhuma. 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 Não gostei do árbitro, não gostei daquela situação de chinelo no campo, galo de borracha no campo. Isso prejudica. A diretoria do Atlético identificou quem jogou o chinelo e disse que o galo de borracha veio da torcida do Cruzeiro. Da torcida do Cruzeiro. O Fred, eu tenho para comigo, não sei se meus companheiros pensam assim, quando ele viu o chinelo, ele entendeu a gravidade da coisa. Opa! Pegou o chinelo e botou debaixo da camisa. Acho que qualquer jogador faria isso do time dele. Botou debaixo da camisa, pulou na placa e entregou para o Gandula. E vocês sabiam que os Gandulas todos ontem eram dos juniores do Atlético? Todos. Todos. O Henrique viu. E vocês viram como eles trabalharam? Não teve um segundo de atraso. Bola saía, a outra já estava na mão do jogador do Cruzeiro. Estou falando do Cruzeiro porque era o adversário. Bola ia para o controle, estava na mão do jogador do Cruzeiro. Tem 1 minuto. Uma questão de economia deve ser, né? Uma questão de economia. Porque em nenhum momento também. o Atlético esteve na frente. O Atlético teve na frente 2 minutos só. O quê? O Atlético esteve na frente 3 minutos só. 6 O Atlético minutos. só atrás, 3 os Gandulas minutos. tinham que botar a bola 6 para rolar dentro. 6 minutos. 6 minutos só. 6 minutos. Não, meu filho, eu estou dizendo
Eu estou dizendo. Se o Atlético estivesse ganhando, o Não Gandula ia importa. segurar a Eu não bola. estava de frente, não. Eu estou dizendo que Aí não de Gandula. pressa, Não, não. você está muito enganado. Vão ser todos assim. É uma economia e eu acho que está certo. Acho que está certo. Não é para ninguém perder emprego, não. Não é para ninguém perder emprego, não. Agora, se vier o Flamengo, o Internacional, façam o que eles fazem lá fora. Aí sim. Aí podem fazer direitinho. Mas a diretoria identificou, mas o STJD é doido para pegar. O Fred foi lá, entregou o chinelo para o Gandula, o Henrique foi atrás, pegou o chinelo e entregou para o juiz. Não sei se havia essa necessidade do Henrique fazer isso. Não sei. Para quê? Para o atleta perder mando de campo? O Henrique estava interessado nisso? Rivalidade na força. Rivalidade. Não sei. Eu acho que não tinha nenhuma necessidade disso. Mas ele fez. Foi lá e entregou para o árbitro da partida. Mas o árbitro nem na súmula colocou isso, sabia? O árbitro não relatou isso na súmula. As imagens é que o tal do STJD, que está cheio de gente incompetente lá, eles querem aferrar. E eles vão ferrar. Pode ter certeza. Vão ferrar. Vão ferrar os jogadores do Cruzeiro que foram expulsos, vão ferrar o Marcos Rocha e vão ferrar o Fred. Pode ter certeza. E se o atleta não bobear, ferra também. Problema de mando de campo. Ferra também. E se o Cruzeiro não bobear, também ferra. O atleta perdeu um mando de campo jogando contra o Botafogo na casa do Botafogo. Vocês se lembram disso? Um copo. Então o Cruzeiro que abra o olho também, lá no STJD. Bom, então foi inquestionável a vitória do Cruzeiro. Foi limpa, justa, merecida. Parabéns ao Cruzeiro pela grande vitória no Clássico. Doutor Maurílio. Estou mandando um abraço aqui para o Romário, que é telespectador. Qual, o senador? Não é o senador, não, que esse aí está, inclusive, entendendo. Tá entrando na Lava Jato também, tá difícil. O Romário é meu amigo, que tem tinha uma barraca na feira do Mercado Novo, e o Pedro Pachá, que é também cruzeirense. Eles me pediram para falar em torno do América, desacreditando um pouco do América, porque perdeu para o Internacional. Eu vi o jogo, achei que o América só acordou depois que estava 2-0 no placar, com falhas de marcação do Danilo, que é bom do meio para frente, lateral esquerdo, mas que ainda tem a melhorar como marcador. Primeiro gol, ele assistiu o cara passar na frente dele, dando distância e fazendo um cruzamento sem ser molestado. E o goleiro do América também, que todo mundo jogou para cima aí, mas nos últimos 2 jogos também não está tão firme, tão bom como precederam os jogos que ele fez anteriormente. Mas tem crédito. E o América, depois que tomou os 2 gols e que depois que entrou no jogo, ele vou até desligar aqui porque está difícil. Depois eu falo com você, Juliana, obrigado. E depois que tomou 2 gols, foi igual a Ponte Preta, aí para correr atrás do prejuízo, ninguém segura. Bom, a América tem alguma possibilidade, porque nesse próprio jogo ele demonstrou que está progredindo, apesar da derrota agora sob nova direção, como os restaurantes de Belo Horizonte também estão aí sob nova direção. O Clássico, eu acho que o Robinho foi sacado mal pelo Marcelo, não sei se porque se contundiu ou cansou, mas um jogador do estilo dele, apesar de não ser protagonista até agora, não jogar tudo aquilo que ele sabe, ele estava subindo no jogo e saiu, na hora que o Atlético precisava dele. A substituição poderia ter sido feita se o cidadão que entrou lá entrasse, né? Esse não entrou também mais uma vez. E a vitória do Cruzeiro foi justa, porque competiu e jogou também. No momento que foi exigido, jogou. Mas o Atlético, se tivesse um pouco mais de tranquilidade, poderia até empatar o jogo, principalmente pela decorrência de ter 8 jogadores contra 11. Juiz
para mim, meio confuso na arbitragem, na parte disciplinar, mas a verdade é que, para mim, a única falha crassa dele foi aquela expulsão do terceiro do Cruzeiro no final do jogo, lá, o gringo lá. O Romero. O Romero, né? Depois que ele fez uma falta, matando jogada. Eu acho que poderia contemporizar pelo cartão amarelo, até porque já tinha expulsado 3. Então, dá mais um. Isso aí. E uma última palavrinha sobre seleção brasileira. Eu acho que está na hora, essa reunião está sendo feita, é um plantão permanente, uma exigência do Brasil inteiro, de quem gosta de futebol, de acabar com o empreguismo na seleção brasileira e um protecionismo pelo lado do Rio Grande do Sul. Gilmar, como já foi dito aí, foi um goleiro, terceiro goleiro campeão do mundo, reserva. O Dunga foi excelente jogador, bravo, capitão do time, levantou a taça, mas como técnico, além de ser bronco e até mal educado, ele não tem ideia, ele deixou o time, não modificou, achou que o time estava precisando de fazer gol, tomou um gol, se bem que irregular e indecente, mas a verdade é que ele tinha que fazer uma modificação e não fez. Mas está na hora do time, do staff da seleção brasileira, o pessoal do Rio Grande do Sul que está mandando, dar uma arredada para deixar novos diretores, o que tem sido muito difícil, porque o continuismo, a mamata é muito boa, e lá, quando começa a balançar, quando começa a haver muita cobrança, eles chamam um, dão um cala-boca. Mas, e se chegar o Tite, de onde que ele é? Não, eu estou dizendo assim, o Tite é capaz, eu acho até que ele vai fazer algumas exigências. Mas de onde que ele é? São Paulo. Não, ele é do Sul. Bom, mas ele está no futebol de São Paulo. Ah, Mas E não é pouco tempo, não tem muito tempo. E esteve até aqui. ah. Levou o Galo para a segunda divisão. Muita gente contesta ele, mas hoje é o tido como o técnico mais em condições de aceitar. Mas eu estou dizendo o seguinte, não é que eu tenha alguma coisa contra o pessoal lá do Rio Grande do Sul, nunca gosto muito de ir lá. Mas que tem uma dinastia, que tem uma oligarquia mandando lá, tem. Até o Tafarel pegou uma boquinha, entendeu? E outra coisa. Treinador de goleiro, é bom. Treinador, mas ele botou do Internacional para jogar, chefe de delegação, entendeu? Mas é porque a política funciona. Vamos prestigiar lá, porque lá está com força. O presidente, por exemplo, não pode assumir, porque não pode sair do Brasil, pegou um lá do Belém do Pará para votar. Então está tudo errado na CBF, na cúpula. E, para surpresa minha, isso talvez você não saiba, o Blatter deu uma entrevista mundial hoje que nos sorteios de Copa do Mundo existia a prática da bolinha quente e da bolinha fria. Isso já foi falado. Não, já foi falado. Ele nunca falou isso, não. Blatter, não. Ele era o presidente, porque se existia isso, é porque ele admitia. Ele falou, nunca. Aí ele, no fim, ele deu um rabicho dizendo, comigo eu nunca deixei, mas que sempre que existiu, existiu. É igual a Amado Marques. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Tem coisa que a gente escuta, tem coisa que a gente não escuta. Flávio Carvalho, você gostou do clássico? Bom, Afonso, primeiro um abraço para o nosso telespectador, um abraço para o Matusalém, para o Eduardo, para o Maurílio, para você. Olha, eu sinceramente acho que o Cruzeiro dominou o jogo do princípio ao fim. Eu não vi o Atlético nos 20 minutos, 25 minutos, sendo superior ao Cruzeiro, não. Acho que o Cruzeiro mandou no jogo ontem. O Paulo Bento estudou bastante o time do Atlético. Deve ter visto aí vários tapes dos jogos do Atlético. Né? Tanto que o Cruzeiro começou com o Alisson, com o Elber, com a Arrascaeta e com o Riasco. Ou seja, 4 jogadores de ataque. O Cruzeiro em nenhum momento entrou em campo pensando, porque o Atlético está no horto, o que caiu no horto está morto, aquela coisa toda. Nada disso. Ele entrou com determinação para ganhar o jogo e ganhou. Porque o Cruzeiro ontem jogou. E o Arrascaeta ontem fez a diferença. Ele foi, sem dúvida alguma, um jogador nota 10 ontem. Não tem o que reclamar do Arrascaeta. Agora, o que a gente cobra dele é a regularidade. Ele faz uma partida boa e, de repente, faz 3, 4 ruins. Ao contrário do Alex, quando você disse do Alex aí no início, o Alex, quando jogava no Cruzeiro, o Alex era o contrário. Jogava 8 boas e 2 ruins. Não tão ruins assim, mas fazia um gol, aquela coisa toda. Ao contrário do Arrascaeta.
O Arrascaeta está fazendo uma boa, 7, 8, 9 ruins. É preciso agora, quem sabe que com o Paulo Bento, dando a ele essa confiança, porque quando ele chegou aqui, eu até me lembro que eu encontrei com ele lá no Barro Preto, né, a torcida toda em cima, gritando o nome dele, né, ele tímidozinho, todo encolhido, né, e ele sentiu essa responsabilidade de substituir o Everton Ribeiro. Quando ele veio para cá, ele veio com essa responsabilidade de substituir o Everton Ribeiro, que era um ídolo da torcida. E acontece que a coisa pesou. Então, ele não chegou ainda a ser aquele jogador que a gente esperava dele. Mas tem tudo para ser. Por quê? Porque é um jogador diferenciado. Tanto que foi convocado várias vezes para a seleção do Uruguai, né? O Tabárez gosta dele, acha que ele é um jogador que tem um futuro muito grande. É preciso que ele tenha essa regularidade. Tomara que contra o Flamengo, ele joga o que jogou contra o Atlético. Que se ele fizer isso, o Cruzeiro ganha do Flamengo. O Cruzeiro, quando tem esse tipo de jogador, é o que eu falei aqui, o Alex consagrou jogador aí que não acaba mais. A gente nem ouve mais falar de jogadores que o Atlético consagrou. O Everton Ribeiro consagrou jogadores aí. O Marcelo Moreno só jogou no Cruzeiro. Por quê? Porque tinha lá o Everton Ribeiro, né, como garçom, dando bola para ele fazer gol. E assim foi ontem o Arrascaeta. Ele fez o primeiro gol, o Alisson, depois ele serviu pro Riasco e depois aquele lançamento para o Bruno Rodrigues fazer o gol do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, então, ontem fez uma partida muito boa. Acho que o Atlético também não foi tão mal assim. Não concordo que o Atlético fez uma partida ruim. O Cruzeiro é que não deixou o Atlético jogar. O Cruzeiro, o Paulo Bento deu um nó no Marcelo ontem. Um nó tático no Marcelo. O Cruzeiro, do princípio ao fim, principalmente no sistema de meio campo ali, onde o Henrique fez uma boa partida, marcou, desarmou, né? O próprio Lucas Romero estava muito bem no jogo. O Cruzeiro perdeu o Brian, o Alano entrou ali como um falso ala esquerdo, saiu muito bem. O time do Cruzeiro dando chutão para frente, não se importando em jogar bonito e jogar um futebol, certo? Consistente. Foi isso que a gente viu o Cruzeiro ontem, do princípio ao fim. Tanto que o Fábio não trabalhou. Tomou 2 gols, mas o Fábio não trabalhou. Ao contrário do Vitor. O Vitor fez 2 grandes defesas. Uma, que o Elber chegou na cara dele, né, e ele defendeu, e o outro, o chute do Brian, que ele acabou defendendo. Então o Cruzeiro, no sistema ofensivo, foi infinitamente superior ao time do Atlético. Chegou ao ponto do Cruzeiro estar com 8 jogadores do Atlético com 10 e o Fábio não fez uma defesa. Nenhuma defesa. Então o Cruzeiro ontem, uma partida, sinceramente, espetacular. Só rapidinho para falar da seleção brasileira. Eles estão falando aí, do gol de mão ontem, e o jogo contra o Equador? Que o Brasil, do último, quase que eu acho que foi o último lance do Equador, né? Que a bola não saiu e o Alisson engoliu o peru tremendo. Se o Brasil tivesse perdido aquele jogo, ontem, mesmo com o empate, certo? Se o Brasil tivesse empatado ontem, não tivesse tomado aquele gol, o Brasil estava eliminado. Por que ninguém falou? É porque essa seleção foi mal treinada. O Dunga nunca foi técnico em lugar nenhum. Ele foi trabalhar no Internacional, não fez nada. Na seleção brasileira não fez nada. Né? Então eu acho que o Brasil tem que arranjar um treinador que dê um esquema tático para a seleção. O time do Peru ontem, uns 6 jogadores do Peru já passaram pelo Curitiba, pelo Remo, pelo Paysandu, por tudo quanto é lugar. Né? Ao contrário da seleção brasileira. Você tem jogadores que são titulares nos principais clubes do mundo e não consegue armar um esquema tático de jogo. Né? E para terminar só rapidinho do América, acho que o América ontem, né, fez um bom jogo, mas deu uma bobeira, em 5 minutos tomou 2 gols. E aí, quando pega o Internacional dentro da casa, estádio lotado, como estava o Beira-Rio, né, com a torcida fazendo aquela pressão, o que aconteceu? O Cruzeiro, o Inter, tomou até certo ponto o sufoco do América, em um determinado momento, mas se impôs, e hoje é o líder do campeonato. O América, eu estou dizendo aqui, é preciso contratar. O América tem que contratar uns 3 ou 4 jogadores para que ele possa se recuperar nesse campeonato brasileiro. Pois é. Aí, eu vou mudar o esquema desse programa. Não vai ser cada hora um falar, não. Todo mundo vai falar. Porque senão ninguém fala. O Flávio agora falou o tempo todo. Nós vamos no intervalo comercial, a gente volta já já. Sai não. Tchau.